E vamos embasar ainda mais esse assunto. De acordo com o último Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado no ano passado, o Brasil registrou quase 20 mil casos de importunação sexual em 2021. Só que esse número deve ser ainda maior, porque, infelizmente, muitas vítimas não levam isso adiante. Elas escolhem não denunciar ou confundem os crimes de importunação sexual com abuso sexual e aí não entendem exatamente o que está acontecendo. Então, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso e consultar uma fonte muito cheia de credibilidade, a gente convidou a advogada Gabriela Mansur, que é ex-promotora de justiça e presidente do Instituto Justiça de Saia, que eu sigo no Instagram e estou sempre te acompanhando, hein, doutora? Tudo aquilo que é publicado, já quero deixar isso aqui bem claro. E já estivemos juntas, inclusive, numa edição do Nosso Mundo, um programa aqui na CNN, conversando sobre isso. Bem-vinda, hein? Obrigada pela entrevista. Obrigada, Elisa. Obrigada pela deferência ao meu nome, reconhecimento do meu trabalho, do nosso trabalho, e estou à disposição de vocês sempre para colaborar aí nessa pauta tão importante da violência contra a mulher. Perfeito. Doutora, quando a gente lê os comentários em rede social das pessoas, a gente pensa assim, acho que a nossa espécie Homo sapiens está com um errinho de fábrica, porque não é possível que algumas pessoas digam algumas coisas. Então eu vou pegar essa ideia de alguns comentários e compartilhar com a senhora para poder ouvi-la. Primeiro, dizem o seguinte, mas a vítima não fez nenhuma denúncia. A vítima, na hora, não reagiu com mais ênfase. Então, se a própria vítima não reclamou, por qual motivo outras pessoas estão reclamando e eles foram expulsos? Por favor, quero ouvi-la sobre isso. Bom, importantíssima essa colocação, Elisa. Nós temos, desde 2018, aliás, que veio com a lei de importunação sexual, uma mudança da natureza dos crimes sexuais no Brasil, até pelo número de crimes e muitas vezes pela falta de acesso ao sistema de justiça das mulheres, pela prescrição ou pela decadência. O que isso significa? Desde 2018, todos os crimes sexuais no Brasil, eles se processam mediante ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Independe da manifestação de vontade da vítima, independe de uma denúncia formal da vítima, independe dela ter reagido ou não. Se outras pessoas tiverem conhecimento da situação, denunciarem até anonimamente, ou se a própria autoridade, as autoridades tiverem conhecimento dessa situação, podem e devem instaurar um procedimento investigativo para apuração dos fatos e encaminhar para o Ministério Público, que, se convencido também das provas, pode oferecer uma denúncia iniciando uma ação penal, processando criminalmente o autor dos fatos. Então, não há essa necessidade da representação da vítima, da manifestação de vontade da vítima, de uma denúncia formal da vítima. Exatamente porque nesses momentos elas nem sabem se é estupro, se é assédio, se é paquera, estão em situação de relativização da sua própria defesa, por estarem muitas vezes sob efeito de álcool, de droga, num aglomerado de pessoas, é exatamente para tirar das mãos da vítima essa responsabilidade pela denúncia e a colaborar com a punição desses casos graves de assédio, de violência contra a mulher no Brasil. Nós recebemos nos últimos dias, desde que isso aconteceu, muitos comentários pela hashtag LiveCNN Brasil. Eu fiz lá uma pergunta, inclusive, doutora, dizendo: importunação sexual é normalizada em nossa sociedade? E se é normalizada, por qual motivo você avalia que é? Chegaram muitos comentários e um deles falou o seguinte: como eles estavam em uma festa com bebida alcoólica, olha lá o ponto que eu quero chegar, né? Sempre a gente colocando ali, terceirizando a responsabilidade do homem. Como eles estavam em uma festa com bebida alcoólica, neste caso, pode mudar em algo a defesa dos envolvidos para o caso de crime de importunação sexual? É uma das mensagens que chegou pela hashtag LiveCNN Brasil, doutora. Sim, vamos lá. Isso acontece muito, Elisa, só que as mulheres não denunciam, está naquela situação de um monte de gente. Os ambientes não têm um preparo, não têm um protocolo de atuação nesses casos, aonde denunciar, para quem denunciar, quais são as providências imediatas que devem ser tomadas, para onde encaminhar a vítima, pode segurar uma pessoa, um agressor dentro do ambiente, não pode parecer um abuso por parte do estabelecimento, como fazer, chama a polícia. Então, são situações que colocam em dúvida a atuação e as mulheres perdem a credibilidade, a confiança de denunciar com medo exatamente de se voltar contra elas. A questão da bebida, existe uma linha tênue, inclusive prejudicial ao próprio agressor, e não que beneficie a defesa. O álcool, se utilizado em excesso, independentemente se foi a mulher que ingeriu álcool ou alguém deu álcool para ela, retira a possibilidade de resistência.
a possibilidade de defesa, de entendimento do que está acontecendo. E, em alguns casos, e esse eu quero analisar quero analisar mais a fundo essa situação, em alguns casos, sai da importunação sexual e passa para estupro de vulnerável, cuja pena é de 8 anos a 15 anos de reclusão, é considerado crime hediondo e muito mais grave do que uma importunação sexual. É a questão da vulnerabilidade. Então, se a bebida em excesso retira da vítima essa capacidade de resistência, essa capacidade de defesa e relativiza a situação de que ela possa entender o que está acontecendo, pode ser considerado estupro de vulnerável. A importunação sexual, ela é um pouco mais leve, mais branda. Inclusive, eu participei da elaboração dessa lei, da aprovação dessa lei, e era o que necessitava para os casos não ficarem ou uma contravenção penal ou um estupro. Tinha que ter esse tipo penal intermediário. Mas ele também não pode ser utilizado para cobrir situações mais graves, enquanto as vítimas estavam totalmente sob efeito de álcool, de droga ou qualquer outra circunstância que lhe retire a capacidade de resistência para punir mais brandamente os agressores. A importunação sexual, a pena é de 1 a 5 anos, mais multa. Agora, e o estado de embriaguez do agressor? Não retira a sua responsabilidade penal, não retira a sua responsabilidade pelos atos cometidos. Inclusive, na semana passada, teve uma decisão, um acórdão no STJ que disse que a embriaguez, nos casos de violência contra a mulher, podem agravar ou agravam a situação do agressor. Mensagens que estão chegando pela hashtag Live CNN Brasil, você pode mandar a sua também. Deixa eu trazer aqui, eu não vou citar o primeiro nome, mas eu vou a mensagem da Meireles, vamos assim dizer. Ela disse o seguinte, doutora, que para ela esse comportamento é normalizado, entre amigos é sempre uma brincadeira e dentro de algumas casas o pai dá exemplo de como assediar e a mãe culpa as meninas por serem vulgares. Deixa eu trazer aqui esse ponto também que é tão importante, né? E tem muita mensagem na rede social dizendo: ah, mas as mesmas mulheres dançam músicas que objetificam a mulher. As mesmas mulheres, ou seja, é sempre uma justificativa de que a mulher permite, né? Como se fazer isso já desse abertura para o outro invadir o corpo dela. Quero ouvir a senhora, por favor, e até em relação desse comentário que chegou pela hashtag Live CNN Brasil. Bom, realmente a gente vive uma naturalização da violência há muito tempo. Tanto é que os índices de violência só aumentam em que pese a gente tem avançado em legislação, em políticas públicas, em acesso das mulheres aos canais de denúncia, ao acesso à justiça. Isso, o nosso trabalho, do ponto de vista da linha de frente do combate à violência contra a mulher, ele está sendo bem feito, em que pese eu entenda que ainda falte investimentos públicos com prioridade no combate à violência contra a mulher. Mas é naturalizada infelizmente, essa cultura machista no Brasil. Só que nós temos que lutar contra isso e não aceitar. Se é dado um exemplo como esse, vamos mudar isso. Se é falado que as mulheres são vulgares, vamos mudar isso, vamos falar não. O fato de eu usar uma roupa curta ou de dançar músicas que você pode achar que esteja objetivando o meu corpo, não te dá o direito de colocar a mão no meu corpo. Eu não estou te dando uma carta branca para você fazer o que quiser com o meu corpo. As mulheres devem ser respeitadas, independentemente do comportamento dela. Esse tipo de comportamento, a roupa, a cor do batom, a música que dança, se bebeu, se não bebeu, não é um convite para invadir a nossa intimidade, a nossa liberdade e a nossa moradia do corpo. O nosso corpo é asilo inviolável. É a nossa casa. E a Constituição Federal diz que a casa é asilo inviolável, só nele podendo adentrar mediante autorização judicial. Aqui não precisa de autorização judicial, aqui precisa da nossa autorização. Então, eu não concordo com esse tipo de argumentação, luto contra esses argumentos para derrubar, principalmente em casos graves de abuso sexual no Brasil, em que nós não podemos compactuar com esse tipo de alegação de defesa que colocam a vítima no banco dos réus e acabam gerando uma falta de punição dos agressores. Mais uma coisa que eu gostaria de falar. Quando se diz do comportamento, da música, do jeito que dança, da roupa, isso não quer dizer consentimento. Comportamento é uma coisa, consentimento é manifestação da vontade. Livre e consciente. É manifestar que você quer ou não quer alguma coisa e que você esteja no normal juízo das suas ações.
das suas reações, dos seus pensamentos, sem nenhum tipo de influência ou de vício. Consentimento deve ser uma manifestação expressa. Por isso que na Espanha está sendo tão elogiado o protocolo que lá tem em relação ao crime do Daniel Alves. Por quê? Porque lá tem uma lei que já vem desde 2018, que diz que o consentimento deve ser expresso, uma manifestação expressa. Quer dizer o quê? Se a vítima falar que não consentiu, se tiver uma dúvida sobre o ato ser consensual ou não, vai pesar para a não manifestação da vontade. Aquilo pode ser considerado um crime sexual. Não é não, sim é sim. Consentimento é manifestação. Silêncio não é consentimento, estar dormindo não é consentimento, bebida não é consentimento, cor do batom não é consentimento, roupa não é consentimento, o jeito que a mulher se comporta, se é extrovertida, não é consentimento. E foi bom que a sociedade viu o que aconteceu. Porque quando a gente conta os casos que chegam, quando a gente fala a respeito, a gente não consegue sentir na pele o que é a violência contra a mulher. E no Big Brother, que mostrou aquela situação, nós conseguimos materializar a violência contra a mulher, o incômodo da mulher, a não possibilidade de resistência, a insistência, depois a culpabilização da mulher. Agiu bem a emissora de ter tomado as providências e, no meu entendimento, até foi rápido demais. Vê a nobreza da televisão também, né, doutora? Que por mais que existam muitas críticas e críticas ao programa, a capacidade educacional, né, que isso fez expandir e até para levar até as pessoas que continuam compactuando com esse tipo de comportamento. A gente continua aqui ao vivo, hein, gente? 10h25, conversando com a doutora Gabriela Mansur, que é altamente ali envolvida e conhecedora dessas pautas, sobre os limites do corpo da mulher, né? Sobre os limites do corpo da mulher. #live CNN Brasil. Temos aqui mensagens chegando, do Maia, vou te chamá-lo de Maia, tá? Não vou citar o primeiro nome, só o sobrenome. Acredito que em um programa de confinamento de pessoas em uma casa não deveria liberar álcool, pois isso afeta o psicológico dos participantes, mas de maneira alguma isso não justifica os erros dos dois. Mensagem que chegou aqui pelo Maia. Mais outra mensagem do Alexandre, que é o segundo nome. Uma pessoa bêbada sendo abusada, incapaz, agravante, se eu fosse o réu ficaria bem ligado nisso que aconteceu, e disse, eu quero chegar na pergunta para a senhora, nessa mesma mensagem do Alexandre, se a vítima estava embriagada em um ambiente controlado, entendo que o controlador também responda pelo crime, se não parou a agressão, então tem uma responsabilidade da própria emissora que transmite. Aí é mais complexo, né, doutora? Porque de que maneira quem está transmitindo o programa se responsabiliza por isso que aconteceu ali dentro? Bom, então, obrigada pela sua pergunta, sua colocação foi muito bem levantada, porque eu vou fazer algumas considerações aqui, sem ser emissora A ou B, enfim. O que falta, Elisa? Falta um protocolo de atuação nesses programas. Tem que ter alguém monitorando 24 horas por dia esse tipo de situação, que se começar a ocorrer, já para. Já faz uma ingerência naquela situação para impedir que um crime mais grave ocorra, para impedir uma exposição desnecessária da vítima, para impedir até também que aquela situação se agrave para o réu, com uma exposição midiática, um julgamento social. Aquilo que eu falei, o que os olhos não veem, o coração não sente, mas a sociedade viu. E o coração das brasileiras que não concordaram, que não concordam com esse tipo de situação, como eu, bateu mais forte e clama por justiça. Porque isso acontece todos os dias nas ruas, nos transportes públicos, dentro de casa, nas empresas, nas baladas, nos eventos. Quantos e quantos casos eu não estou recebendo, Elisa? Agora, como advogada, eu estou podendo atuar para essas mulheres juridicamente. Quantos e quantos casos eu não estou recebendo de estupros de mulheres que estão embriagadas, em situações de vulnerabilidade e que ninguém faz nada, que elas não sabiam para onde pedir ajuda e que as pessoas não acreditam e acham que foi consensual. Então, nós vamos lutar bravamente para fazer valer os nossos direitos e a nossa liberdade, a nossa intimidade, e o consentimento deve ser expresso. Agora vamos lá sobre a responsabilidade das emissoras. Precisa ter alguém, precisa ter um trabalho em compliance nesses programas, preventivo, para falar em situação como essa, faz uma ingerência imediata ou para com o problema. O prejuízo é muito maior se você continuar do que se você parar naquele momento. Por quê? Tem que fazer uma análise da responsabilidade. Só quero deixar frisado aqui que muitas pessoas me perguntaram, pessoa jurídica,
a emissora, a empresa, como teve essas empresas de aplicativo agora dos crimes ocorridos dentro dos transportes, um crime ocorrido, por exemplo, dentro de uma embarcação, como é um caso que eu estou, dentro de uma companhia, enfim, qualquer situação, a empresa não responde criminalmente. A responsabilidade criminal é da pessoa que cometeu diretamente aquele crime, é da pessoa física que teve uma ação, uma omissão que causou um prejuízo previsto no nosso Código Penal a alguém. Isso é a responsabilidade criminal que não se transfere para a pessoa jurídica, para a empresa. Agora tem a responsabilidade civil, que são os danos morais, os danos patrimoniais causados pelaquela situação. Aí a empresa tem responsabilidade. Qual é o limite dessa responsabilidade? Tem que analisar o caso a caso para saber se ela agiu de forma imediata, se ela agiu de modo a evitar um prejuízo maior, se ela tem algum tipo de protocolo de compliance nesse caso de atuação, se ela tem canal de denúncia, se ela incentiva a denúncia, se ela faz uma capacitação interna para que as pessoas das emissoras saibam o que é violência contra a mulher, o que pode acontecer, aonde pedir ajuda, a responsabilização dos homens, se há um compliance também para quando esses homens forem denunciados e forem processados, um acompanhamento, isso deve haver. E é nessa análise do comportamento da empresa enquanto responsabilidade pelos fatos cometidos no seu interior, no seu programa, vai ser avaliado aí pelo juiz da causa, pelo Ministério Público, pelos advogados que devem fazer uma apuração. 10h30. Eu ouvi aqui uma mensagem do meu querido editor-chefe, só para confirmar, Dani, qual mensagem que você me deu aqui? Ah, tá, perfeito. Doutora, deixa eu aqui só lhe fazer mais uma pergunta. Boletim de ocorrência, tá? A senhora avalia que as delegacias estão capacitadas para receber denúncias das mulheres? A mulher, ela se sente à vontade ao chegar ou a gente ainda precisa avançar muito para compreender que é preciso uma postura melhor também por quem recebe essa mulher que está levando uma denúncia? Sim. Bom, Elisa, eu não gosto de generalizar. Nós temos situações em que não estão preparadas e que as mulheres são muito mal atendidas. Inclusive, outro dia eu fui como advogada de uma vítima numa delegacia, fazendo um depoimento aqui pessoal. Não me apresentei, fiquei só observando e fiquei muito triste com o que eu vi. Fiquei muito decepcionada, porque é uma luta não só minha, mas muito minha também, de mais de 20 anos dedicados à construção de uma base sólida para as mulheres poderem denunciar, de investimento, de amor, de estudo, de dedicação, me privando muitas vezes de contato com os meus filhos, de vida pessoal, para defender todas as mulheres brasileiras. Eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei da forma como a mulher, uma vítima jovem, que havia sido estuprada num evento, foi recebida. E também não gostei como as coisas foram conduzidas. Não gostei enquanto operadora do direito, mas acima de tudo, eu não gostei enquanto cidadã brasileira. Eu não gostei enquanto mãe, eu não gostei enquanto filha, eu não gostei enquanto irmã, eu não gostei enquanto sua amiga, sua admiradora, de uma jornalista que pode também ser vítima de algum crime e não vai ter as portas abertas para fazer uma denúncia. Eu fiquei chateada. Agora não vamos generalizar. Tem outros locais que eu fiquei extremamente feliz com a condução dos casos. Eu quero elogiar aqui o trabalho do Ministério Público no combate à violência contra a mulher. Todos os casos que eu estou atuando, nós temos aí uma dedicação integral dos promotores, das promotoras, nos processos, nos inquéritos, na apuração dos fatos, na condução dos casos. Também vejo um avanço no Poder Judiciário, agora com protocolo de gênero, o protocolo com perspectiva de gênero, que foi aprovado pelo CNJ, não como uma recomendação, mas como uma resolução, uma obrigação de que os tribunais implementem esse protocolo. É um ato corajoso da ministra Rosa Weber, que fez essa determinação para que os casos sejam julgados com perspectiva de gênero. Então, assim, precisamos avançar muito, mas não vamos generalizar. Tem delegacias que estão preparadas, que estão se dedicando, que gostam do que fazem. Eu estive em Santa Catarina, essa semana fiquei impressionada positivamente com a implementação do combate à violência contra a mulher lá, já cumprimentando a delegada
responsável coordenadora Patrícia, a doutora Patrícia, em outros lugares eu não fiquei tão feliz. Então, nós precisamos avançar, precisamos lutar por isso. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu acho que o saldo está sendo positivo. Doutora Gabriela Mansur, agradeço aqui mais uma vez, advogada, ex-promotora de justiça e presidente do Instituto Justiça de Saia, que está no Instagram. Se você é interessado por esse assunto, vai lá seguir que tem muita informação importante. Doutora, obrigada, hein? Bom dia, bom sábado.